teve? Na leitura dinâmica, eu fui. Agora, o último exercício foi pegar os blocos texto, né? Então, eu ia fazendo, fazia bloco texto, dava 2 ideias, lia de novo, dava mais 2 ideias, enfim. Ele é realmente mais difícil, né? Porque eu acho que eu tinha até te comentado que a minha maior dificuldade era ter essa retenção, né, na hora da leitura. Eu conseguia ler, conseguia entender a palavra, mas segundos depois eu esqueci o que eu tinha lido, né? O Mas eu legal senti que. dessa dificuldade, Felipe, é o seguinte: se você falar assim para mim, James, vá ali agora, ali na cozinha, prepara um bolo de cenoura. Uhum. Por mais que eu invente moda, tenha ouvido falar, por mais que eu já tenha comido bolo de cenoura, eu tenho quase certeza que não vai ficar legal, Aham. tá? Porque eu não faço a mínima ideia como é que dá o ponto na massa, quais são os ingredientes, a quantidade exata. E eu poderia até, de repente, aqui dar uma tentada aqui no Google, no YouTube, né? Pegar um cara fazendo o bolo, e talvez até saísse um bolinho. Então, a sua dificuldade para reter o que você lê é uma dificuldade naturalíssima. Você Uhum. nunca treinou lembrar o que você leu, a não Sim. ser que eu esteja equivocado, né? Você leu É. um livro, fecha o livro, e aí depois, numa outra oportunidade, alguém faz um comentário, né? Por exemplo, você viu lá no livro da NASA falando sobre as últimas descobertas do James Webb? Rapaz, vi sim, acabei de ler o livro, fantástico, né? O que você achou, né, da percepção lá das galáxias que, né, estão mais afastadas e mais próximas em relação ao tempo, que não bate com o Big Bang? Aí, Nossa. Aí falou assim: olha, vou ser sincero, no início eu e Deus sabíamos o que eu tinha a dizer, mas eu confesso que agora só Deus sabe. E assim, você lembra que falou do telescópio e tal, que é o telescópio mais moderno, mais sofisticado de todos os tempos, tem feito descobertas extraordinárias, inclusive explicando o buraco negro, né, pontos que estão até colocando né, em reestruturação o Big Bang, mas eu não lembro exatamente qual foi a parte do livro e o que falou, sim. tá? Então, esse exercício ele vai forçar virar uma chave na tua cabeça. Ou seja, o teu cérebro vai entender, porque o cérebro generaliza. Né? A generalização mais comum que eu conheço, que eu posso falar, eu cito aqui, é a da porta. Geralmente você pega na maçaneta, desce e puxa. A porta abre. Uhum. Tem porta que você tem que baixar a maçaneta e ao invés de puxar, você tem que empurrar. Não é? Não importa que a maçaneta é para cima. Exato, para cima. Já aconteceu isso com você? Já. Já Então, quer algumas dizer, vezes. você fica preso alguns segundos até o cérebro se tocar que aquela generalização não funciona para aquele caso, tá? Então, a mesma coisa aí, você vai começar a ler e explica. Você já está fazendo isso há algumas semanas, tanto no Uhum. livro quanto em exercícios, né? Em exercício Sim, começou agora no bloco texto. sim. Lê, explica, lê, tem que lembrar uma ideia. Lê, eu tenho que organizar meu pensamento com 5 a 9 palavras. Lê, eu vou fazer dedução. Eu leio 10 minutos, explique 5. Lê, agora eu tenho que ampliar, vou fazer indução. Eu vou ler um parágrafo e vou relacionar isso com a minha vida, com o que eu já estudei. O que o cérebro vai generalizar? Que ele tem que entender aquilo que ele leu para poder realizar essa atividade Isso. posterior, né? Ele vai generalizar o conceito de leitura na minha mente. Concorda? Sim. Ou seja, o que é ler? A leitura ela tem dois lados. Por exemplo, eu tenho que passar o olho aqui e depois eu tenho como usar o que estava escrito lá.
Então, isso ninguém treinou. É inédito, tá? Sim. Até nos cursos de leitura dinâmica, eu digo que eu já li quase todos os livros de leitura dinâmica, não só no Brasil, mas publicados no mundo, né? Já estou escrevendo um tratado, inclusive, porque para ver se põe tudo que eu já vi, ensinei e aprendi num livro só, né? Então, tudo isso eu já vi. Então, eu descobri que nem nos cursos de leitura dinâmica ensina isso, que é o que eu chamo de leitura ativa. Sim. Nós estamos nada mais, nada menos que uma leitura ativa, ou seja, não é o texto que vai saltar para se entregar, é você que vai para o texto como um investigador para descobrir. Tá? Então, o que você treinou essa semana foi isso. Foi. Foi. Tá? Foi o bloco texto, né? E aí, o que você notou no decorrer da semana? Eu percebi que agora eu consigo, eu tô com o tempo melhorando essa percepção, né? No começo, eu comecei com o bloco texto, tendo que ler a 30 BPM, né, nos primeiros dias, e pra você ter uma ideia da diferença, os outros exercícios anteriores eu fazia já 75, 80, né? Então eu tive que fazer uma redução bem drástica para realmente começar a pegar ideias. E aí hoje eu já faço ele com entre 45 e 50, dependendo do bloco, né? Eu já consigo fazer isso um pouco mais rápido. O seu último teste já bateu 1.000 palavras por minuto? Sim, foi um teste que a gente fez, inclusive na última aula, eu tinha feito 1088 com 65%. Quase perfeito, né? Uhum. Faltam quase nada ali para ficar na margem que a gente gosta, né? Que é Aham. acima dos 70%, tá? Mas depois desses exercícios, você vai ficar acima de 80%, tá? Tá bom. Tá. Você gosta de fazer o mais difícil primeiro ou o mais fácil primeiro? Na verdade, eu não pensei nisso, né? Eu, por uma É porque eu vou te questão passar uma de. aula agora, É, e aí eu tenho duas opções. Eu te passo uma aula mais ou menos agora e uma mais difícil na semana que vem, ou eu te passo a aula mais difícil agora e alivio a da semana que vem. tanto faz, pode ser na mais difícil. Pode ser a mais difícil? Como eu já tô fazendo esse bloco texto, como não teve semana passada, né? A gente não conseguiu fazer. Inclusive, sexta passada foi meu aniversário, né? Além de tudo, Ah, né? então você treinou demais, né? É, Você treinou o dia todo, e né? eu acho que para compensar isso, a gente já pega o mais difícil logo e. Bom, como diz o Silvio Santos no Show do Milhão, só conta e risco, né? É, Só conta e risco. Então, nós vamos fazer aqui, eu estou escolhendo aqui a dedo, né, o bloco que a gente vai brincar com ele, né? é o texto de avaliação? Nós vamos pegar não, é o avançado, Ah, avançado mesmo. Beleza. é o azulzinho, tá? Uhum. Tá, Leitura tô abrindo dinâmica ele. avançado. Você vai pegar texto embaralhado. Texto embaralhado. Texto embaralhado, número 1. Texto embaralhado começa na página 31 aqui do meu. Isso. Por que ele é embaralhado? Porque as palavras, né, elas estão com as letras fora do lugar, né? Uhum. E o impressionante é que o teu cérebro direito consegue fazer a leitura, tá? Se Uhum. por acaso, né, você não tivesse o corpo caloso, que é a estrutura que mantém comunicação entre os dois lados do cérebro, né? E eu colocasse, né, eu podia colocasse uma venda no seu olho direito, aliás, esquerdo, né? Imobilizando o hemisfério direito, porque só o hemisfério direito que consegue fazer isso aqui, ou seja, você só ia ter como ler pelo hemisfério esquerdo, com o olho direito, Não. tá? Isso não, você não ia conseguir, Aham. tá?
Mas se você não tivesse o corpo caloso, eu fechasse seu olho direito, imobilizando seus lados esquerdos, você ia ler numa boa. Essas experiências estão no livro da Sumos Editorial, né? O nome do livro é Hemisfério Esquerdo, Hemisfério Direito. É um livro que fala só sobre a diferença, né, da dicotomia entre os hemisférios cerebrais, as diferenças entre eles. É um livro fantástico, tá? Então, você vai colocar seu metrônomo aí no, no 30, Um até 30 para mesmo. você reconhecer aí como é que, né, como é que funciona a dinâmica desse exercício, que é bem diferente, né? No exercício sequência, as palavras eram todas coladinhas uma na outra, Uhum. só que não tinha pontuação, verbo de ligação, conjunção. Nesse não, tem 4 colunas com tamanhos diferentes. Então você vai, inclusive, treinar os saltos, né? Aham. Valendo. Valeu. Beleza. Então você vai me trazer uma ideia. Então, lá no E bloco era assim também, lembra? sim, sim. É, mas precisa ser de Uma 5 a ideia 9 também? completa, no máximo 9, 10 palavras. Tá. Não importa a ordem das letras é, para conseguir ler. Ficou distorcido, né? O que Aham. é o distorcido? É uma mistura do que está lá com o que não Tô está lá, tentando reduzir, né? né? Mas seria mais ou menos assim, né? Mantendo a primeira e a última letra, misturando as do meio, o cérebro entende. Uhum. É que aí dá bem Né? mais que 9, né? Por isso que. Não importa a ordem das letras, né? O cérebro é capaz de decifrar o símbolo. Aham. Essa seria mais um pouquinho mais aproximado, né? Aham. Tá, então no bloco texto você lia de novo a mesma página várias vezes durante 10 minutos, trazendo uma ideia. Aham. Nesse exercício, não, você vai partir para a próxima. Ao invés de você reler a folha 1, sempre lendo da direita para a esquerda, é claro, tá? Então agora você vai ler esse aqui, o 2. Aham. Então, o 30, você tem que estar sempre questionando, você vai aumentar ou vai diminuir? Esse aqui eu acho que dá para aumentar, viu? Tá bom? Então, aumenta para 35, para 40, para 45. Eu vou tentar no 40. O 30 eu senti que pela Sobrava tempo. ritmização, eu começava, tipo, eu já ia na metade do tempo, do intervalo entre uma batida e outra, eu já estava quase começando a ler a outra linha, né? Legal, capricha aí. Beleza, vamos lá. Uh, não queria parar ele aqui. Bom, Tá bom. E aí? Uma ideia. é, a Guerra de Troia a Guerra de Troia ocorreu por conta do trono da rainha Helena. Ok, uma ideia. Claro, tá raso, né? Aham. Ficou bem resumidão assim. Aí há controvérsias, né? Como diz lá o. Sim. Eu gosto muito dos alunos da escolinha do professor Raimundo, que revela um quadro bem real das salas de aula no nosso país, né?
Uhum. Então, vai ver que todas as salas de aula tem aqueles personagens, sabe? Uhum. Então, mas foi bacana. Há controvérsia, mas né, não tem a foto, Sim. não tem uma gravação, uma filmagem, né? Sim. Mas é isso aí. Aí É, você parte para o próximo, beleza. Aí eu já vou pro né? terceiro. Então, Uhum. você capricha sem se preocupar. Como assim preocupar? Lendo, tentando já, deixa eu já ir procurando uma ideia, porque eu vou ter que falar essa ideia quando eu acabar, então eu já nem vou me preocupar muito com o metrônomo, nem com a leitura aqui do texto, mas em trazer uma ideia legal. Uhum. Se você fizer isso, aí o exercício ele não cumpre, né, o objetivo. Você tem que Entendi. ler mesmo, natural, e se der branco, deu branco. A O coisa importante ficou é ir preta. treinando, né? É. E aí você vai treinando. Quando você fizer em 10 minutos da folha 1 a 10, ok, terminou, né? Uhum. Se sobrar tempo, você faz de novo. Quando você repete, claro, quando você relê a folha 1, você vai trazer uma nova ideia. Quando você relê a folha 2, você traz outra ideia. Aliás, uma dúvida que me bateu, eu estava fazendo exercício bloco texto, agora esse, o senhor acha interessante eu ir revisando alguns dos exercícios anteriores no mesmo dia? Só Por se você exemplo, for perturbado igual eu, né? é? Porque quando eu fiz o curso, eu entendi o que eu entendi. Eu era cientista na UNB. Eu apresentei um projeto para o reitor, ele topou, e meu objetivo era fundar o curso superior de parapsicologia, né? Pioneiro no Brasil, não existe, né? Tá. E a minha intenção era alta, né? Era ganhar o prêmio Nobel com algumas pesquisas que eu tinha em especial. Então eu estudava isso da hora que eu acordava, à hora que eu ia dormir. Então acontecia o seguinte, lá na UNB, não sei se você conhece aqui em Brasília, abria 5 da manhã, fechava meia-noite. E nós tínhamos 150 metros quadrados para fazer pesquisa do que a gente quisesse. O reitor me autorizou, né, ter acesso a todos os doutores das áreas, né, de ciência, de humanos também, se fosse o caso, era mais ciência, né? Química, principalmente, engenharia química. E aí pronto. Aí eu descobri que tinha uma técnica que eu poderia ler até 10 vezes mais rápido. Eu falei, pronto. Entendeu ou não? Entendi. Com a luva. Aí eu pensei, não faz nem sentido eu continuar o que eu estou fazendo se eu posso fazer 10 vezes melhor. Tanto em Uhum. velocidade. Não faz sentido. Sabe uma coisa? Eu vou treinar essa técnica até eu dominar. Que aí ninguém me segura. Entendi. Ou seja, ao invés de eu ler um livro, eu vou ler 10, 15, 20. Então eu vou primeiro aprender a estudar. Por quê? Porque a minha leitura era igual a dos outros. Por exemplo, sua primeira leitura deu quanto? Primeira deu 425 Foi com altíssima. 67. A minha deu 200. A sua deu 60, a minha deu 30. Mas a média nacional é 150, 180, com 15, 25%. Nós temos 2.000 horas de vídeo gravado no YouTube, né, com depoimento de aluno. É só ir lá e puxar, né, os resultados iniciais dos alunos e como eles ficaram, né? Mas o fato é que eu me senti um imbecil, né, com 200 palavras, com 30%, e havia uma proposta no treinamento para ler mais de 1.000 com 70. Eu falei, faz sentido eu continuar lendo 200 com 30? Aí, no meu caso, eu parei tudo. Aí eu treinava a leitura dinâmica da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. Eu parei de até ir para o UNB fazer pesquisa. Eu falei, não, peraí, eu vou voltar a outra pessoa. Eu Construir vou, a base para fazer a eu vou pesquisa provocar melhor. uma mutação genética na minha mente. Só que o pessoal foi percebendo aquele resultado e começou a me convidar para dar aula. Me ensina isso aí, me ensina isso aí, me ensina isso aí. Aí começou a dividir o tempo e hoje eu estou só na leitura dinâmica. Tá? Uhum. Então vai depender do que, Murandinho? Até que ponto eu acredito que essa ferramenta vai causar diferença para mim? Entendi. Se você achar que, como por exemplo, teve um fazendeiro aqui do Goiás, que falou, eu perguntei para ele, qual é o teu objetivo para
por que você está fazendo leitura dinâmica? Aí ele falou assim, olha, eu faço leitura dinâmica porque os meus netos são estudados e eu vou conversar com eles, eles ficam rindo. Porque o meu vocabulário é ruim, eu quase não tenho cultura, eu só entendo de fazenda, apesar de bancar eles e a família toda, ter dinheiro de sobra, mas eu me sinto um imbecil perto deles. Então eu quero aprender leitura dinâmica para no pouquinho tempo que eu sobrar, eu ler bastante e ter mais assunto para conversar. É louvável? Claro que é. É lindo, né? Um avô tá lendo para ter assunto com a família. Mas é diferente de um camarada, por exemplo, igual o Tony Robbins, que fez leitura dinâmica, tá? Ele morava num apartamento de 30 metros quadrados, não tinha pia, ele lavava os pratos na banheira, entendeu? E às vezes, quando ele tinha que ir viajar para dar as palestras, ele tinha que dormir no carro, e aí ele fez leitura dinâmica. Você acha que a dedicação dele na leitura dinâmica foi maior ou menor do que o fazendeiro? Acho que foi maior. Acho. Ele comeu aquilo ali igual. Ele falou que depois que ele fez o curso de leitura dinâmica, ele leu 700 livros. Fora as milhares de vezes que ele ouvia os cassetes no carro, né? Então ele tinha os audiobooks, que eram em fita cassete. Então vai depender do teu sonho. Sim. Se o teu sonho for grande, você vai treinar pelo menos uma vez por dia. Se ele for gigante, você vai treinar umas 3 vezes por dia. Entendi. Mas, assim, do ponto de vista meramente técnico, o ideal é eu treinar 3 vezes por dia esse exercício só, ou eu, tipo, treino as 3 vezes esse exercício e posso ir revisando os outros junto? Essa pergunta você está fazendo ela para você, né? Que a resposta que eu daria para você não vai ser a mesma que eu vou dar para diferentes pessoas, né? Sim, Tem sim. pessoas que eu vou falar, eu nem vou passar esse exercício para ele. Entendi. Ele não vai sair do duplas palavras. Entendi. Tá? Então, assim, para o teu nível, como você tem evoluído, já bateu as 1000 palavras, basta esse. Tá. E não sei se você viu, mas eu mudei o formato. O formato de uma pessoa que tem uma dificuldadezinha é de ler a mesma página. O Entendi. formato, para quem já lê 1000 palavras com 70%, é fazer 10 páginas. Entendi. Eu vou te dizer que você não esgota isso aqui em uma semana, mesmo que você treine 3 a 5 vezes por dia. Porque cada página dessa tem pelo menos 20, 25 ideias bem legais. E aí cada vez eu dou uma. Então quando você chegar no 10, que você voltar para um, o vício vai ser tentar falar uma ideia igual ou parecida à mesma. Então é nisso aí que você tem que estar esperto. Para quando trouxer a segunda ideia, trazer uma ideia diferente do circuito neural que você tinha feito. Entendi. Vamos ler o 3. Beleza. Deixa eu ligar aqui. Você vê que os assuntos são bem diferentes, né? Sim. Beleza? Ok. Todos os seres vivos dependem da luz do sol para sobreviver. Boa, tá vendo aí, ó? Tem até um erro aí, não tem? Não são todos, né? Que não são. Por exemplo, existem os seres abissais, você pode discordar do texto. Sim. Então, se tiver essa afirmação desse jeitinho, assim, né? Ó, todos os seres vivos, aí você já pode dizer assim, inclusive o texto está errado. Porque existe ser vivo com determinadas bactérias, né? Que são autótrofas, né? Então, elas produzem a própria energia. Então, que elas não necessitam, né? Como diferente de outras
né, com plantas que usam, né, faz clorofila, faz fotossíntese, aliás, né, usa clorofila, né, ou de outros animais que dependem do outro, ou que precisam da luz do sol para sintetizar determinadas substâncias. Mas, a princípio, tem, né, um vírus, por exemplo, até hoje ninguém definiu se é ser vivo ou não. Ele nasce, cresce, reproduz e morre, mas não tem, enfim, não vou, tá bom, né? Não Aham. é, não é aula de biologia, né, Mandinho? Eu gostava Exatamente. desses assuntos aí. Mas então você pegou, né? Você lê uma, fala uma ideia e pode até discordar dela. Aí lê o Não tô lê, limitado ao explica, número lê, de corta, palavras, lê, né? explica. Pois não. Não, não tô limitado ao número de palavras, né? Como era no outro exercício, né? O legal é que você siga o George Miller, assim, É? 7 mais ou menos 2, Tá. tá? Então, capricha nisso aí e tendo. Acho que ele caiu. Opa! Acho que Caiu você aqui. caiu. Aí, tendo dúvidas, você vem aqui no grupo VIP do WhatsApp e Aham. elabora a pergunta que o pessoal usa pouco, né? Aquela ferramenta, né? Sim. E ela está lá disponível para a gente estar elaborando e tirando dúvidas.